Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10, diz assim: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então, o que aconteceu aqui? Aqui Deus havia dado uma ordem para Saul, que era para ele ir e destruir por completo os amalequitas e tudo que era deles. Tudo.
tudo, isso era tudo, filhos, mulheres, animais, não era para ele ter trazido nada. Simplesmente ele deixou de obedecer ao Senhor para dar ouvidos ao povo, como ele ali várias vezes disse para Samuel, né? O Senhor teu Deus, para o teu Deus, ou seja, né? Quando a pessoa ela toma decisões erradas, aqui a gente pode ver que toda a família do Saul, eles sofreram depois as consequências da desobediência dele. Ele foi afastado do trono, a mão de Deus, o Espírito de Deus deixou de ser com ele, porque a palavra fala que várias vezes depois ele tinha um espírito que o atormentava, onde Davi tinha que tocar a harpa para ele, para que aquele espírito maligno saísse, para que ele pudesse se acalmar, ter paz. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus, ele se afasta de nós, quando ele não está em nós, as pessoas vivem em trevas. A palavra diz, o Espírito que o mundo não pode ver e o mundo não vai receber. Então, quando a pessoa ela deixa de buscar a Deus, de obedecer a Deus, de guardar a sua palavra, princípios, valores, mandamentos, o Espírito Santo automaticamente ele se afasta. O Espírito Santo não vai habitar num coração sujo, num coração aonde habita rebeldia, idolatria, feitiçaria, maldades, porque a palavra diz aqui, melhor é obedecer do que sacrificar. E o pecado de feitiçaria, né, de rebelião, é como o pecado de feitiçaria. E como iniquidade, e o porfiar é como iniquidade, idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Ou seja, aqui, quando Saul, ele tomou essa decisão aqui, ele permitiu que isso, essa maldição, que esse mal entrasse na casa dele. Porque depois que ele deixou de ser rei, ele passou ali, né, por várias perseguições, foi até, né, que ele morreu e toda a sua família morreu também. Toda a sua descendência, todos os seus filhos, o único neto ali que sobrou foi o Mefibosete, que ficou aleijado, porque quando a ama estava fugindo com ele, né, ele caiu. Eu não me recordo se passou uma carroça, uma carruagem por cima das pernas dele, ele era criança e ele ficou aleijado, né? Então, ela fugiu com ele, ele ficou numa terra que se chamava Lodebar, terra de dor, de sofrimento. Então, para você ver que a desobediência alcançou a descendência de Saul, até que um dia Davi era rei e ele disse, tem alguém da casa de Saul que eu possa restituir? Aí eles falaram dele, chamaram Mefibosete. O Mefibosete, quando ele se apresentou a Davi, ele disse, quem é eu para que o Senhor se lembre de um cão morto? Olha a situação, a forma como esse homem se apresentava, a forma como ele se considerava. A boca fala do que o coração está cheio. Aquele menino cresceu tendo privações, morando numa terra, né, de tortura, de sofrimento, de dor, tendo falta de muitas coisas, sendo que o vô era rei, o pai era um príncipe, e ele terminou daquela forma. Até que um dia, pela misericórdia de Deus, Davi o chamou, porque ele disse que se existisse alguém da casa de Saul, que ele havia prometido para Jonatas, ele ia restituir. E ele, esse menino, ele era filho do Jonatas. Então, para você ver que as nossas atitudes, as nossas escolhas erradas geram consequências. Por que você acha que tem maldições hereditárias? Porque você acha que tem coisas que vão seguindo, que respingam, refletem na nossa família uma decisão errada, uma escolha, uma atitude,
aonde a pessoa se precipita quando ela deixa de dar ouvidos a Deus e ela dá ouvidos aos outros, como Saul fez aqui. Ele deu ouvidos ao povo, ele deixou de ouvir a Deus e deixou de obedecer, ele fez totalmente o contrário daquilo que Deus havia ordenado. Então, a rebeldia, a desobediência, elas geram consequências na nossa vida. Aqui, eu não vou ler, mas você pode ler em casa, deixa eu abrir aqui rapidinho, em Números 16, fala ali sobre a revolta de Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens, eles se deixaram dominar por um sentimento de inveja contra Moisés e Arão. Aqueles homens queriam ser sacerdotes, queriam fazer aquilo que os 2 foram chamados por Deus para fazer. E levantaram uma rebelião. Você pode ler em casa todo o capítulo de Números 16, você vai ver o que aconteceu. Aí, e anteriormente fala, né, da inveja deles, da revolta deles, até que chegou um dia em que Deus fez com que a terra se abrisse e engoliu toda a casa dos 3. Levou filhos, levou animais, levou tenda, levou servos, levou tudo. A terra simplesmente engoliu tudo. Por quê? Porque eles estavam em desobediência, rebeldia, inveja. A palavra diz que aonde tem espírito faccioso, de facção, de revolta, revoltoso, tem todo tipo de mal ali. Então, quando tem pessoas que têm esse sentimento, ela destila, ela tem consigo, né, vários espíritos malignos aí que destilam isso. Confusão, rebeldia, briga, intriga, discussão, divisão, separação. Espírito faccioso, está escrito na palavra, não é eu que estou inventando. Faccioso, revoltoso. Então, quantas pessoas estão assim? Pessoas que têm esse espírito revoltoso, inveja. Essas pessoas que se deixam dominar pela cobiça, infelizmente, toda a sua descendência sofre as consequências. Aqui, pela inveja desses 3 homens, toda a família deles sofreu a consequência. Toda a descendência deles morreu, não restou ninguém. Deus exterminou a rebeldia deles, porque eles estavam se levantando contra ungidos do Senhor, contra homens que Deus levantou. Foi Deus quem chamou Moisés, preparou Moisés para que fosse libertar o povo. Depois Deus levantou Arão e a sua descendência como sacerdotes. Quando Eli, que era um sacerdote, desobedeceu a Deus, deixando de corrigir os seus filhos que estavam fazendo o que era errado diante dos olhos do Senhor, diante da tenda da congregação, ele sofreu a consequência. Eli e a sua descendência foram exterminados e não foram mais sacerdotes, porque isso iria ir de gerações. Quando Deus chamou Arão, da descendência de Arão, todos os seus filhos, netos, bisnetos e por aí adiante, toda a linhagem de Arão seriam descendentes dele, sacerdotes. Hoje, né, Israel tem descendentes de Arão. E essas pessoas, biblicamente falando, de acordo com a palavra, eles são sacerdotes, né? É da linhagem, é da descendência. Então, é para você ver por que a palavra diz que Deus visita a iniquidade até a 3ª, 4ª geração. Porque quando hoje nós temos conhecimento através da palavra, de coisas que chegaram até a nossa vida, qual antepassados, sem ter o conhecimento da palavra,
fizeram coisas erradas, fizeram coisas que desagradavam ao Senhor e nós fomos sofrendo as consequências até hoje. Mas hoje, tendo conhecimento da palavra, a palavra diz que maldição sem causa não se cumpre. Eu vou descobrir a causa, eu vou investigar, eu vou fazer um mapeamento, eu vou tentando descobrir o que aconteceu aqui, meu tataravô, meu avô, meu tio, e vou indo, até que eu vou descobrir a causa, o porquê que isso está acontecendo, o porquê que isso chegou até mim. Não é castigo de Deus, mas ele visita a iniquidade. Aquilo de errado que eu fizer, se eu não anular em nome de Jesus, se eu não me arrepender e não anular hoje, vai seguir na vida do meu filho, do meu neto e por aí adiante. Então eu preciso anular tudo o que eu vi, que chegou até mim através dos meus antepassados, eu anulei aqui, parou aqui. E o que eu fizer de errado, eu também tenho que anular, me arrepender para que não prossiga na minha geração, nas minhas gerações. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que uma escolha errada gera consequências, geram atitudes. O pecado, ele abrange a todos. Ele alcança, ele respinga as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só nós. Não, todos. Quando Davi pecou com a Betseba, a consequência veio. Por mais que ele se arrependeu, mas a consequência do pecado vem. O que aconteceu? O bebê que a Betseba, o primeiro que ela estava gerando, quando nasceu, Deus disse que ele ia morrer por causa do pecado, por causa da iniquidade. Um sangue inocente tinha sido derramado, que foi do Urias, do esposo dela, que foi posto na frente da batalha, que foi morto através da espada. Eu acho que era dos amalequitas, se eu não me engano, que eles estavam em guerra, né? Então, gerou uma consequência. Futuramente, um dos filhos de Davi violentou, abusou da própria irmã. O outro filho do Davi perseguiu ele até a morte porque queria ser rei no lugar dele, até que ele morreu, o filho, e ele continuou sendo rei. Mas para você ver que a consequência vem, o que nós plantamos, nós colhemos. E as pessoas que estão junto conosco também. Então isso é algo muito sério. É muito sério. Então nós precisamos, gente, nos analisar, mapear a nossa vida, ver aonde estão as causas, da onde está vindo as consequências. Há um exemplo, né? Se lá atrás descendentes fizeram abortos, tomavam chá, sei lá o que faziam para abortar, elas abortaram gerações. Ali elas permitiram que entrassem maldições, derramamento de sangue inocente na nossa família. Por isso que hoje eu estou citando um exemplo, tá? Para que muitas mulheres daquela mesma família podem sofrer com infertilidade, não conseguem gerar filhos, ou os filhos também, né? Por quê? Por causa do pecado que aconteceu lá atrás. Então, para você ver que vem as consequências do pecado lá de trás, que a gente nem sabe quem cometeu. Então, nós precisamos descobrir a causa, orar, anular, ficar com o que é bom daquela pessoa, não o mal que ela cometeu, anular, orar, fazer anulação dessa maldição para que não prossiga mais na nossa vida. Quantas pessoas que quando conheceram Jesus, mulheres que tinham endometriose, mulheres que tinham um diagnóstico que nunca poderiam gerar filhos, são mães de 1, 2, até mais. Por quê? Porque tiveram o conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra, eu preciso me alimentar, eu preciso me libertar dessas coisas. Preciso me desprender das coisas velhas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Depois que eu aceitei Jesus, eu vivo uma nova vida.
Então, aquelas coisas velhas, aquilo que eu cometi, eu não vou cometer mais, mas eu sei que consequências, né, virão se eu não anular, se eu não me arrepender de coração. Então, aqui toda a família de Saul sofreu a consequência da desobediência, da rebeldia dele, porque ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem, ele fez o contrário. Então, seja obediente. Deus quer de nós obediência. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter respeito, ter zelo, saber que Deus é a autoridade suprema sobre a nossa vida e se Ele nos deu uma direção, nós devemos fazer. Que se Ele disse vá por aqui, não vai por ali. Não vá pela direção de segundos e terceiros. Se você orou, você pediu a direção e o Espírito Santo está te dizendo vai por aqui, vai por aqui. Não vai por ali, porque ali você vai se dar mal. Então nós precisamos entender a direção do Espírito. Quando nós estávamos aqui orando, eu e meu esposo, vendo, né, onde nós iríamos fazer o seguro do carro. Aí o meu esposo estava ali pesquisando, né, umas seguradoras, assim, tinha algumas que nem eram daqui da nossa cidade. Aí quando ele falou assim, aquilo me incomodou. Daí eu disse, olha amor, eu acho que, não sei, não fui muito, vamos ler ali. Aí quando ele começou a ler toda a parte ali, onde ele explicava que era uma cooperativa, assim, daí nós fomos, então nós entendemos que não era por ali. Então se a gente não vai ler, se a gente não observar bem, seguir a direção, daí ele disse, é verdade. Daí nós fomos, né, e fechamos com o pessoal da nossa cidade mesmo. Porque, gente, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos analisar os fatos, observar as coisas. Se eu pedir a direção de Deus para ir por aqui, por que eu ia ir por lá? Então nós precisamos ser prudentes, não dar ouvidos a terceiros. Cuidado com o que você tem sido influenciado, cuidado com o que você tem ouvido. Porque aqueles que se levantam contra os servos e servas do Senhor, como aqueles 3 homens fizeram contra Moisés e Arão, toda a sua família sofreu a consequência. O povo que peregrinou e ficou no deserto por 40 anos, que morreu ali e não entrou na terra prometida por desobediência, por não mudar o seu pensamento, toda a descendência morreu ali e não entrou na terra, porque pela desobediência dos pais ou dos avós, a descendência não entrou. E eles ficaram ali naquele deserto 40 anos, murmurando, reclamando. Eles tinham todo o tempo do mundo para mudar, para se arrepender, para pedir perdão para Deus, mas eles continuaram fazendo as mesmas coisas. Tem pessoas que se dizem, eu aceitei Jesus, mas não mudam. Aí ficam dando mau testemunho por aí, mas vão pagar o preço, vão sofrer as consequências. A boca fala do que o coração está cheio. E outra, se alguém deixar de se converter pelo meu mau testemunho, Deus vai requerer o sangue desta pessoa de mim. Então, se eu der um mau testemunho, se eu fizer com que alguém se desvie da presença de Deus, da palavra, da igreja, eu vou prestar contas. É algo muito sério. Então, nós precisamos ter cuidado, ter zelo, cuidado com o que nós estamos falando, com os conselhos que nós estamos dando, com quem nós estamos falando, o que nós estamos falando. Se é de Deus, se não é. Quando eu vou conversar com alguém, eu sempre oro e digo, Senhor, que seja o teu Espírito que use a minha boca para falar. Que não seja a carne, que não seja a Eliane, mas que seja o teu Espírito que fale o coração dessa pessoa, que vai vir se aconselhar comigo, que vai vir conversar comigo, que eu não dê conselhos de mim, da carne, mas que seja a minha boca, seja usada pelo teu Espírito, Senhor, porque tu sabe o que essa pessoa precisa, eu não sei. Tu conhece o coração dela, eu não conheço. Tu conhece a mente dela,
Tu conheces as atitudes dela, eu não conheço. Então, por isso que a palavra diz que nós devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para nos irarmos, porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Então, eu preciso analisar. Na psicanálise, eu preciso ouvir a pessoa que eu estou atendendo, prestar atenção naquele detalhe que ela está me falando, porque ali numa simples palavra que o Espírito Santo me dá a direção do contexto, do que está acontecendo com ela, na vida dela, o que amarra a vida dela, o que prende ela, onde ela precisa liberar um perdão, onde ela precisa de libertação, onde ela precisa de cura. Eu preciso estar atenta, com os ouvidos atentos, prestar atenção, ser tardio para falar, ser tardio para falar qualquer coisa para aquela pessoa. Eu preciso ouvir ela primeiro, analisar, orientar, mas não pela carne, pelo Espírito, porque Ele sabe o que cada pessoa precisa, eu não sei. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que você saiba orar, tomar as decisões certas, corretas, mediante a direção de Deus, não agindo por impulso, não agindo por influência de outras pessoas, porque você vai sofrer a consequência de não ter seguido a instrução de Deus. Então peça a orientação do Pai, fale com Ele, peça para Ele te mostrar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa ver, e Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar as coisas, porque não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Então que você fique com esta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, renovadas, transformadas, e que o Espírito Santo fale mais ao coração dela. Que haja um arrependimento verdadeiro, que ela mude as suas atitudes, a sua forma de pensar, o seu proceder, e que ela aprenda, Pai, a depender de Ti, ser guiada e dirigida pelo Teu Espírito, que ela tenha a humildade de reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, as suas atitudes erradas, as suas precipitações, que ela, Pai, reconheça as suas falhas e que se coloque diante de Ti, para que o Senhor possa reverter qualquer situação, para que o Senhor possa abençoar esta vida, Pai, esta casa e esta família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, guardado a nossa mente, nos ensinado a guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso país, cuidando dos nossos irmãos no mundo todo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.